Nosso videocast vai ser composto por duas etapas. A primeira etapa foi a entrevista com o Ricardo, onde ele contou o que era a meliponicultura. E a segunda etapa, nós vamos ver detalhadamente como que é a cultura, as caixinhas, quais são as abelhas que o Ricardo cultiva aqui no espaço dele. Olá, eu sou Alexandra Saharovski, nutricionista e colaboradora do videocast Faiscaio. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante e interessante, talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar. O nome é tão complicado que eu vou deixar para o próprio Ricardo dizer sobre o que se trata esse assunto. Tudo bem, Ricardo? Do que nós vamos falar hoje? Tudo bem, Alessandra. Prazer em tê-lo. Prazer é nosso. Aqui. Mostrar um pouquinho do nosso trabalho. O assunto, como a Alessandra comentou, infelizmente poucos conhecem, né? Mas nós vamos falar um pouco da meliponicultura, que é a técnica de criação das abelhas nativas aqui do Brasil, de abelhas sem ferrão. Muito bem. Bom, Ricardo, então você pode se apresentar pra gente. Quem que é o Ricardo? Ok, bom, o Ricardo é um jovem de 46 anos e também, assim como muitos, não sabia nada, não tinha ideia do que era a criação de abelhas, né? Uma pessoa normal, com esposa, 2 filhos. A minha profissão, eu sou engenheiro eletrônico e não tinha informação nenhuma a respeito das abelhinhas e gosto bastante de praticar esporte, eu jogo futebol, né? Então aos domingos, quando eu me preparava para mais um jogo com os amigos, ao sair de casa, o tempo estava chuvoso e infelizmente no local onde a gente jogava naquele momento não era possível jogar na chuva. E eu acabei retornando e ligando a TV para assistir o Globo Rural. E ali, nesse programa específico, um ouvinte, uma pessoa, né, que participa do programa, mandou uma carta para os colaboradores do Globo Rural, perguntando como que ele conseguiria identificar uma abelha jataí. A abelha jataí, só para a gente esclarecer um pouco, né, é a abelha mais famosa, né, dessa área de meliponicultura. Uhum. Né, das abelhas que nós temos aqui no Brasil, a jataí talvez ela seja a mais conhecida de todas. É uma abelha que ela existe em todos os locais aqui dentro do nosso país. Tá, então o seu interesse pela meliponicultura começou então você assistindo essa reportagem? Sim, e aí a reportagem, ela, por conta do tempo, com certeza, né, que é bastante valioso num programa de televisão, para mim ela deixou algumas lacunas, né? E aí naquele momento mesmo eu peguei o meu tablet ali, comecei a pesquisar um pouco mais, não sabia absolutamente nada, nem dessa abelha jataí que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia. E aí um vídeo chamou outro, e que chamou outro, né? E aí eu vi que muita gente, para o meu espanto, né, muita gente, inclusive aqui dentro da cidade, criava não só a abelha jataí, mas como outras que aí sim eu nunca tinha nem ouvido falar, dentro de casa, dentro de apartamentos. E aí aquilo me deu um sinal ali, eu falei, bom, eu também quero, né? E aí, daí em diante, comecei a participar de todos os cursos que eu pude, seminários, com pessoas renomadas, né? E aí foi aumentando cada vez mais o interesse e a curiosidade, né? Fui me especializando, estudando, comprando e lendo livros, né? E aí hoje eu tenho aqui uma pequena criação dentro de casa. Certo. E aí você, o que é a meliponicultura? Como é que você caracteriza? É uma criação? É uma fabricação de mel? Como que é a característica dessa cultura? Sim, a meliponicultura, assim como a apicultura, que é uma palavra já mais conhecida por todos, né? É o mesmo conceito. O nome ele muda apenas por conta do tipo da abelha,
A apicultura se chama apicultura por conta que é o manejo, né, a criação da abelha Apis mellifera, né, que é a abelha que a maioria das pessoas conhecem, que é aquela que tem ferrão, né, que pica, mas ela, por outro lado, produz bastante mel. E a meliponicultura é porque trata de abelhas melíponas, né, abelhas nativas aqui do Brasil que tem essa denominação. E elas não têm ferrão, então, né? Como você estava explicando, característica. Isso. Não ser um pouquinho mais detalhista, não é que ela não tem ferrão, é que o ferrão delas é atrofiado, não é mais usual. Ela não consegue mais usar um ferrão que elas também possuem, né? Então elas não picam, não têm veneno, não fazem nenhum mal para nós. Uma ou outra espécie, por conta da defensividade que é característica, ela acaba afugentando as pessoas, mas a metodologia para que isso aí aconteça ela morde, né, com a mandíbula. Então tem bastante gente que conhece, eles falam aquela abelhinha pretinha que enrola no cabelo, é uma melípona também, faz parte da lista de abelhas sem ferrão. Então, na verdade, não é que não ataca, ela não pica com ferrão, mas ela morde. Sim, algumas delas. A grande maioria, elas são bem calmas, como a gente vai poder ver aí ao longo da nossa conversa. E, Ricardo, conta pra gente qual que é a importância das abelhas para a natureza. Ok, as abelhas, toda palestra que eu participo, todo evento que eu voluntariamente participo, eu sempre pergunto, né, para as pessoas, né, quando a gente fala de abelha, o que vem na cabeça de vocês primeiro? Então, o pessoal, eles acabam se dividindo, né, parte deles lembram do ferrão, da ferroada, da dor, e a outra parte deles lembra do mel. Mas, na verdade, a importância delas é a polinização. Sem elas, tem alguns estudos, né? Pode ser que o pessoal esteja errando aí um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas alguns estudos dão conta de que se as abelhas forem exterminadas, os seres vivos, de uma maneira geral, eles acabam tendo como um prazo de vida também de no máximo 5 anos. Porque sem a polinização proporcionada por elas, muitas das plantas que geram alimento para nós passarão a não conseguir mais fornecer, né? Sem a polinização, o alimento não chega e as sementes também não acontecem mais. O pessoal fala, mas tem os morcegos, os pássaros, o próprio vento que faz a polinização também, mas não de todas as plantas, eles fazem da minoria delas. Então as abelhas são os seres vivos hoje responsáveis pela polinização com qualidade, né, da maior parte das espécies arbóreas que nós temos. Então eu vou fazer até uma observação, né, porque a gente às vezes pensa na abelha, eu como nutricionista falando só na parte nutricional, na questão do mel, e olha quanto a importância que elas fazem na natureza, ou seja, sem a polinização, provavelmente não tem alimento aí, né, Não tem, o pessoal fala, não, mas eu como carne, não tem problema, o boi, ele não precisa de polinização. Ele não precisa, mas o que ele come precisa, exatamente. Porque o capim também, se não for polinizado, não dá sementes e não prospera. Então, é uma cadeia, exato, né? Então, se a gente quebra a polinização, quebra toda a cadeia, tá, né? Bom, quantas espécies existem no Brasil? Eu acho que você comentou. A quantidade de espécies exata é um dado que ninguém vai ter, mas estima-se que no Brasil nós temos cerca de umas 400 espécies. Alguns estudos dão conta de um pouco mais, um pouco menos, mas o legal é ressaltar que as abelhas elas ocorrem mais nos trópicos, né? Então, fora dos trópicos, onde o clima é mais temperado, mais frio, não existem, né? Elas praticamente não existem. E no mundo inteiro, estima-se ter aí por volta de umas 600, 700 espécies de abelhas sem ferrão, de abelha de melíponas, né? De abelhas sem ferrão que vivem em colônias, em comunidade, né? E o legal é que
Só aqui no Brasil são 400, 450. Então a gente, por conta disso, podemos nos considerar bastante privilegiados, né? Porque nós temos aí mais de 2/3 das espécies que existem no mundo aqui dentro do Brasil. E aí, se a gente for falar de abelhas com ferrão, que também são nativas, né? Aí já são mais de 2.000 espécies aqui no Brasil. Certo. E elas correm risco de extinção? Aproveitando essa pergunta, os predadores, elas são predadoras também de alguma espécie? Então, a questão de predação, de ser ou não predador, eu acho que tem mais a ver com relação ao bioma, né? Se você respeita, né, as espécies nativas de um determinado bioma, as coisas elas acabam se equalizando. É claro que tem abelhas, por exemplo, a abelha limão, né, mais popularmente conhecida como abelha limão. Ela é tida como uma abelha que preda outras abelhas, né? E por esse lado, alguns meliponicultores não gostam, né? Porque você pensa, a pessoa ela tem um meliponário dela, criando as abelhas dela, e de repente vem ali um enxame de abelha limão e acaba com algumas caixas que ela mantém. Mas é algo assim que faz parte, tá? Aquele bioma prevê aquilo, né? E as coisas elas vão se balanceando sozinhos. O que eu considero assim um problema, por exemplo, é um assunto meio controverso, né? Mas a própria Apis mellifera, né? Que os apicultores aí manejam, né? Essa poucas pessoas sabem, mas essa é uma abelha exótica. Ela não é aqui do Brasil. Ela foi inserida por um descuido, né? E aqui ela viu um ambiente favorável e acabou dominando o país inteiro e já está passando lá da América do Norte já, e ela, na minha visão, para nossas abelhas aqui no Brasil, é um dos predadores importantes. Não o mais importante, né, o mais danoso, né, além da Apis mellifera, que compete por alimento com as nossas abelhas. Nós temos aí a mosquinha forídeo, né, que é uma mosquinha bastante veloz, que se alimenta de materiais em decomposição. Então é uma mosca que ela é atraída pelo cheiro do pólen das nossas abelhas sem ferrão, porque a nossa abelha sem ferrão, ao contrário da Apis mellifera, ela fermenta o pólen. Então esse cheiro de pólen fermentando atrai essa mosca, e essa mosca, quando ela consegue adentrar a caixa, muitas vezes ela consegue exterminar uma colônia inteira, se proliferando ali dentro. Além do forídeo também, tem o ser humano, né? Que acho que é o principal. Eu ia comentar fora, né, do ser humano. Ainda mais agora, né? O assunto em pauta são as queimadas, né? Uhum. Então as queimadas elas acabam com a saúde da gente, acabam com o verde, acabam com a morada das abelhas e com a comida delas também, né? Então a gente com certeza tem um impacto importante como predador desses animais, né? E, na minha visão, o pior de todos é o veneno, né? O veneno, aqui dentro da cidade, talvez não tanto, um ponto ou outro, quando a prefeitura vem passar o fumacê, é um problema, né? Mas a gente, quando avisado com antecedência, a gente consegue fazer o manejo correto, fechar as caixas e salvar as abelhas da morte. Mas, em plantações, né, em locais rurais, agrícolas, que o pessoal usa o veneno indiscriminadamente, aí, na minha visão, quem causa o maior impacto de todos para as abelhas são essas pessoas. Certo. E como que a gente faz, então, para proteger as abelhas? Então, na minha visão, o trabalho de formiguinha que os criadores, né, denominados como meliponicultores, fazem, eu acho que é de suma importância, né? Nós sempre estamos muito próximos da academia, né? Então a gente sempre está próximo de pesquisadores. Então esse intercâmbio de informações, né, entre a prática do meliponicultor, que está ali no dia a dia trabalhando com as abelhas, e os doutores, os pesquisadores que estão na academia, essa troca de experiência
para mim, acho que é o fator mais importante no momento, né, para que a gente consiga fazer a manutenção dessas espécies, e algumas delas, sim, estão desaparecendo e algumas já desapareceram. Então já tem a extinção, então, de algumas espécies. Muitas espécies infelizmente, já foram extintas. Tá. Agora, como é que funciona para a produção de mel? Aqui você produz mel, vocês consomem, vocês vendem, como é que funciona essa parte? Sim, bom, você como nutricionista, né, você com certeza sabe do poder, né, e da importância que o mel, não só o mel, mas o pólen e o própolis, né, que são os 3 principais materiais que a gente pode extrair e consumir, né, materiais produzidos pela abelha, a importância que eles têm na saúde dos humanos, né. Então aqui, na minha criação, ela é mais voltada para multiplicação de colônias. Então eu procuro não retirar o material produzido por elas. Por 2 motivos. Um, porque o meu foco é na multiplicação de colônias, então elas vão precisar desse recurso, né? Quando eu for fazer uma multiplicação, elas acabam sendo enfraquecidas por esse manejo que eu acabo fazendo, né? E elas precisam do que elas produziram ao longo do ano aí para se recuperarem. E também por eu ter a minha criação dentro da cidade, né? Dentro da cidade, a quantidade de recursos é limitada, né? A gente não tem tantas árvores, tanto pasto meliponícola quanto elas precisam, né? Então muitas vezes eu até preciso complementar com alimentação artificialmente, né? Então eu acabo promovendo um xarope de água com açúcar, às vezes eventualmente adquirindo pólen de alguns amigos para fornecer em algumas épocas do ano, como no inverno, que a gente não tem muita florada, né? Então eu acabo não extraindo muito recurso das minhas abelhas. Para não falar que eu extraio, assim, quando vem uma visita que nunca viu na vida, eu dou um canudinho para cada um e falo, olha, vocês vão tomar o melhor mel que vocês já tomaram na vida, direto da fonte, aí abre um potinho ou outro, olha, a pessoa experimenta e nunca mais esquece daquela experiência. Mas eu mesmo, eu sempre consumo, sempre tenho em casa o material, mas eu acabo comprando de amigos criadores que têm meliponários no interior, mais afastado, onde realmente elas têm o recurso disponível para a geração desse material. E quanto de mel cada caixinha dessa fabrica? Então, aí depende do local onde ela está inserida, né? Eu sempre gosto de mencionar um amigo que eu fiz participando desses seminários, que tem um meliponário em Novo Horizonte, e é um lugar assim abençoado. Lá ele tem uma produção de mel mesmo da abelha jataí, que é uma abelha muito pequena, né, que produz pouco, entre aspas, na maior parte grande quantidade dos locais onde ela está situada, mas esse colega ele consegue tirar 2 quilos de mel da abelha jataí por ano. Né? Então eu considero bastante para essa abelha. Agora, dependendo da espécie, dependendo do local onde ela está inserida, por exemplo, aqui eu tenho a bugia, vou dar o exemplo da bugia, que é uma melípona de grande porte, né? Uma abelha dessa inserida em um local onde tem bastante recurso, tem pessoas que estão conseguindo tirar cerca de 4 quilos de mel da abelha bugia por ano. Né? E aí tem outras que não dá para tirar o mel também, né? Eu tenho aqui também a iraí, que é uma abelha muito pequena. Ela produz tão pouco, né, que aí você precisaria de ter muitas caixas dela para tirar um pouquinho de cada caixa e poder ou vender ou experimentar, né? É uma abelha mais difícil você conseguir tirar alguma coisa. E depois, claro, você vai mostrar, né, as caixinhas, como que é fabricada essas caixinhas, elas são comercializadas próprias para as abelhas, vocês fabricam em casa? No começo, quando você começa nessa atividade de criação de abelha sem ferrão, você quer experimentar um pouco de tudo. Então, assim, a primeira coisa que o criador sonha em conseguir é em armar a sua própria isca, colocar ali na mata e fazer a sua primeira captura. Ao longo do tempo, você vai se especializando ou focando a sua
a sua atividade naquilo que você mais gosta de fazer ou no que talvez dê mais retorno financeiro ou emocional ou o que quer que seja para você, né? Então, no meu caso, eu no começo eu armava isca, eu fazia as minhas próprias caixas, eu ia numa madeireira aqui próximo que me cedia retalhos de graça, né? Então eu serrava ali na marcenaria de um colega nas medidas que eu precisava e eu mesmo fazia as minhas caixas. Só que aí ao longo do tempo, você, conforme eu disse, você vai focando nas atividades mais importantes ali, deixa o que você não quer, não tem muita condição de fazer, para comprar de outras pessoas que têm. Então hoje tem meliponicultores que têm verdadeiras oficinas dentro de casa que produzem caixas, tem empresas grandes que produzem em muita quantidade, né? Então hoje eu acabo comprando, quando eu preciso, né, acabo comprando as minhas caixas de terceiros, mas já produzi bastante caixa também. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você pode responder também, tá? Quando você começa, é uma cultura, né, das abelhas, você compra, você capturou a abelha, alguém te doou, como é que funciona? Para quem tem interesse, de repente, em começar a fazer uma criação? Legal, essa pergunta é bastante importante. Então, no começo, né, depois de ver aquele vídeo do Globo Rural e ter pesquisado alguns vídeos também no YouTube, eu vi que era possível capturar algumas espécies com isca, né? Tinha bastante gente que até apresentava uma facilidade nessas capturas, né? Então o meu primeiro impulso foi realmente produzir iscas. Como eu não conhecia ninguém, eu preparava as minhas iscas com própolis da farmácia mesmo, como atrativo, né? Não que você precise de algum atrativo, mas se você usa um material atrativo, as abelhas elas são, como que eu vou dizer, elas são atraídas pelos cheiros, né? Então, quando elas estão buscando uma nova casa para morar, se você tem algum líquido que atraiam elas para elas irem observar o que tem ali, né? E encontrarem aquele oco. Você tem que ali meio que trazer uma curiosidade para ela, um incentivo que costuma ser com um odor doce, de repente. É um odor, o odor, ele é o odor característico do própolis da própria abelha sem ferrão diluída ali no álcool, né? Então a gente faz um banho dentro dessas iscas, né? E depois que o álcool seca, aí fica só aquele material impregnado que produz esse odor que acaba atraindo essa abelha que está buscando por uma nova morada. Só que no começo é bem difícil, porque você não conhece outro meliponicultor, né? Então eu comecei a fazer isso com própolis da farmácia, não tive êxito, até que no Facebook eu encontrei uma pessoa vendendo abelhas de Jataí, né? E foi a pessoa que me inseriu, né, nessa comunidade que eu estou inserido hoje, né, de meliponicultores. E ali comprei aquelas abelhinhas com ele, fiz as caixinhas, transferi tudo, e aí fui inserido ali num grupo de WhatsApp de pessoas que se reúnem até hoje. Isso foi em 2017, né, e hoje a gente está em 2024, e essas pessoas ainda se reúnem todos os meses ali no estacionamento do Pacaembu, ali na Praça Charles Miller. Então todo segundo do mês tem os doidos lá da meliponicultura que se reúnem lá para trocar ideias, tudo, e ali eu consegui um material mais adequado para diluir e produzir o meu atrativo. Consegui encontrar pessoas que também vendiam outras espécies de abelha. Então no começo eu acabei tendo que comprar, porque aqui na cidade é muito difícil você capturar, e quando você captura, você vai capturar em 99% das vezes a abelha já está aí. Né? Eu queria criar outras, ter outras experiências, né? E aí acabei comprando as primeiras abelhas, eu sempre comprei, né? E aí a partir ali de umas 4 caixas, umas 4 colônias da espécie que você quer criar, a partir dali você consegue fazer multiplicações e ir aumentando esse... E na colônia precisa mais ou menos quantas abelhas ali para começar essa... Então, a colônia ela vem completa, né? Ela vem
Dependendo da espécie, a quantidade de abelhas que compõem essa colônia varia, né? Então, você tem espécies de abelhas pequenas aí, que, por exemplo, a abelha manduri, né? Que é a melhor melípona que nós temos. Ela tem poucas abelhas, ali você tem de 200 a 500 abelhas ali no máximo, e aí você vai até para a bugia, por exemplo, que é a melípona mondori, que você pode ter aí caixas aí que chegam até 2.000 abelhas, né? Ainda assim, se formos comparar com a abelha apis, né, que eu comentei com você que é a abelha exótica vinda de outros locais, é uma abelha que ela é extremamente populosa, né? Você tem caixa de abelhas apis aí que podem chegar aí até mais de 100.000 abelhas, então é uma concorrência bastante desleal. Certo. E quanto, assim, tem uma idade, quanto por anos dura uma cultura? Ela morre? Sim, a abelha sem ferrão, de uma maneira geral, dependendo da espécie, esses números variam um pouco para cima, um pouco para baixo, mas vamos generalizar aqui só para ter um dado aí. Uma abelha normal, uma campeira, né, que a gente fala, ou mesmo um zangão, eles vão durar aí, no máximo, desde o nascimento até a morte, 65 dias. Né? Então, desde da larvinha ali até ela se desenvolver, se transformar em pupa, e depois em uma abelha, e depois fazer o desenvolvimento dela dentro da colônia, até ela conseguir atingir, conseguir voar, né, para fazer o trabalho fora da colônia e morrer, são 65 dias. Né? Depois de nascer, depois que ela é uma abelha, 45 dias é o prazo de vida geralmente que ela tem. E desses 45 dias, aproximadamente 20 ela vive dentro da colônia, porque ela não consegue voar ainda, então ela desenvolve algumas tarefas dentro da colônia, e aí com 20, 22 dias ela consegue voar, então ela vai para fora, atrás de alimento, né? Ela muda os afazeres dela ao longo da vida que ela tem. Aí só a rainha que é um pouco diferente, né? A rainha, ela varia aí, né? De 1 ano até, tem relatos aí de 6 até 8 anos ela pode viver, ter uma vida, né? Se a rainha morre, a colônia acaba? Depende. A todo momento, né? Se a gente for falar de melíponas, né? A abelha sem ferrão, a gente tem uma divisão, né? Entre uma melípona e uma trigona, né? As melíponas, que são essas abelhas um pouquinho maiores, naturalmente nascem cerca de 20% dos nascimentos dentro da colônia são de rainhas, né? Quando a rainha predominante da caixa ela ainda está saudável, viva, trabalhando, fazendo a parte dela, fazendo o trabalho dela normalmente, essas novas rainhas que nascem, elas acabam sendo mortas ou expulsas da colônia, né? Porque lá dentro só pode haver uma, com exceção de uma única espécie, que é a guaraipo, que aí tem relatos aí de terem até 7, 8 rainhas ao mesmo tempo ali dentro da colônia, mas todas as outras, no máximo uma rainha por colônia. E enquanto ela for saudável, as rainhas que vão nascendo naturalmente são expulsas ou mortas. E aí, quando ela vai ficando velhinha, já não consegue colocar tantos ovos quanto deveria, e as atividades dela já não são tão adequadas quanto é necessário para a colônia, aí as próprias operárias acabam eliminando essa rainha velha e elegendo uma nova para o lugar dela. Agora, nas trigonas é um pouco diferente. As trigonas, elas precisam que uma célula de cria específica seja criada, né, para que dentro daquela célula de cria, o ovo que foi ali depositado se alimente mais do que normalmente os outros são alimentados, né? E aí dessa forma eclode uma nova princesa. Então aí as abelhas elas precisam criar essa célula de cria maior, né, para que ali nasça uma princesa. Então geralmente a colônia, quando está bastante forte, 1, 2 até 3 células de cria dessa sempre estão presentes dentro da colônia, né? E aí quando é necessário, elas não matam as rainhas que nascem dessa célula de cria e substituem a que está lá.
Interessante, né? E tudo isso acontece dentro das caixinhas? Tudo dentro das caixinhas. Exato. Muito bem. A rainha da abelha sem ferrão, ela não voa mais, né? Depois que ela é fecundada e ela cria o abdômen fisiogástrico dela, né? Que estão todos os ovinhos ali dentro, ela perde a função de voo. Então, quando você escuta uma pessoa falando, não, eu tinha aqui no muro aqui uma abelha sem ferrão e ela foi embora. Não, ela não foi embora, porque a rainha não consegue voar. Ela morreu. Morreu, né? Ela morreu. Então a rainha morrendo, senão não tem como as operárias elegerem uma nova rainha ali dentro, se não dá o tempo, né? Aí a colônia toda acaba definhando. Tá, e daí, dentro das caixinhas das colônias, a gente consegue enxergar a rainha, consegue identificar? Sim. Ou ela fica escondidinha ali, bem protegida? Sim, é uma abelha só no meio de um monte, né? Então é claro que é mais difícil, né, a gente conseguir identificar, visualizar, né? Porque ela acaba se escondendo, tudo. Tem uma espécie que é a miringuaçu, que a rainha ela é bem exibida, então é fácil de a gente encontrá-la, né? É claro quando você tem uma caixa assim adequada para isso também, mas ela não tem assim o hábito de ficar se escondendo, mas as outras é diferente, você abre a caixa e a grande maioria das vezes ela acaba se escondendo e a gente não consegue verificar, mas se ela está presente, com certeza você, mesmo não conhecendo uma abelha sem ferrão, você vai saber que ela é a rainha, porque ela é muito diferente. Deve ser bem maior também das outras, né? Sim. O corpo dela deve ter um formato também, né? Exato. Bom, precisa falar mais alguma coisa? Você quer complementar com mais alguma pergunta? Não, uma pergunta não, eu só gostaria assim de falar para vocês, né, que para criar uma abelha sem ferrão, para ter uma abelha sem ferrão, você não precisa morar num sítio, você não precisa sequer morar em uma casa, e muito menos ter um quintal ou flores no seu quintal. Você precisa apenas ter vontade de ter uma abelha na sua casa. Qualquer pessoa, é claro que se você mora num prédio, né, e em andares muito elevados, dependendo da espécie, ela vai ter muita dificuldade para se manter ali, e aí talvez eu até não recomende que você tenha, embora tenha colegas que tenham com êxito, a maioria é uma exceção, né? A regra geralmente é que as abelhas elas não conseguem se manter em andares muito elevados em edifícios. Mas se você mora numa casa ou tem a condição de ter na casa de um avô, de um pai, tenha, porque ela, além de fazer bem ali para o seu ambiente, além de polinizar as flores da sua avó, o seu jardim. Eu tenho aqui em casa uma jabuticabeira que depois que eu mudei para cá, ela produz muito mais e frutos muito mais doces do que antigamente, né? Você tem a sua vizinhança que vai agradecer, né? As abelhas elas não vão fazer mal para nenhum pet que você tenha. Você precisa viajar, pode ficar tranquilo, porque ela se vira sozinha, né? Então, é muito prazeroso, né? Ela traz muitos ensinamentos. Se você prestar atenção na dinâmica de uma colônia, né, onde o indivíduo ele vive e trabalha para os outros e não para si próprio, né? Eu acabei de dizer que a abelha ela vive apenas 45 dias, né? Nós, com certeza, não vou falar que está certo ou errado, né, mas de repente, se eu recebo um aviso de que eu tenho apenas 45 dias de vida, talvez o meu primeiro impulso seja fazer alguma coisa que seja prazerosa para mim, né? E se você olha dentro de uma colônia, é o contrário, né? As abelhas elas fazem todo o trabalho da vida inteira delas para que a colônia prospere, para que a colônia continue, né? Para que as coisas continuem, o ciclo continue, né? Como você comentou no início da nossa história, né? Na nossa conversa, tudo é um ciclo, né? As abelhas é mais um elo de uma cadeia que não pode se dissipar. Bom, então
Então a gente conheceu bastante sobre esse assunto. Para mim, uma novidade. Eu não conhecia esse termo, tá? E o Ricardo vai mostrar pra gente, podemos chamar de cultura? Sim. Criação. Sim, vamos Ele dar uma olhada agora no... Vai mostrar agora visualmente, nós vamos conhecer o que é a meliponicultura. Vamos lá?